Reaberta a presente sessão. Convido os nobres colegas deputados e deputadas para comparecerem ao plenário para darmos quórum à deliberação de matérias relevantes de interesse tanto do Estado quanto dos próprios deputados. Nós temos medidas provisórias que estão pautadas para o dia de hoje. Além das pautadas, nós temos medidas provisórias extra-pauta, pela admissibilidade, mas dependemos de quórum qualificado para deliberar. E, nesse momento, ainda não há deputados presentes o suficiente para iniciarmos a sessão deliberando as medidas provisórias. Portanto, nós vamos dar 3 minutos para que os nobres deputados e deputadas compareçam ao plenário. Solicitamos que os gabinetes, os líderes das bancadas, façam contato com seus liderados para o comparecimento em plenário. Você entendeu, abençoado? Presidente. Pela ordem, a deputada Luciane Carminati. É possível fazer conferência de votos e nós alterarmos a votação dos vetos da educação por primeiro? Primeiro, deputada, nós precisamos de quórum qualificado, que ainda, infelizmente, não temos. Tendo quórum qualificado, eu posso propor aos líderes, se houver esta concordância, podemos fazer, porque a ordem, pelo regimento, nós teríamos que dar prioridade às medidas provisórias, as pautadas e 2 medidas provisórias extras, que estão com prazo praticamente se esgotando. Então, assim que espero que tenhamos quórum para iniciar a deliberação, posso propor essa sua sugestão. Inversão da pauta. Ok. Pedir mais uma vez que os líderes chamem as suas bancadas para que a gente possa pautar os vetos e as medidas provisórias. Fazer esse chamamento aqui aos líderes para que façam isso. Quem está nos gabinetes também, para que a gente possa vencer as matérias. Obrigado, presidente. Eu que agradeço, deputada, mais uma vez o apelo aos nobres deputados em seus gabinetes ou na Assembleia, por favor, compareçam. Senão não temos condições de deliberar. Nós já tivemos na última quarta-feira que encerrar a ordem do dia por falta de quórum qualificado.
Possivelmente, pode falar. Deixa eu dar um exemplo. Só preciso ainda arredondar um pouco a proposta. Se é o que só de comunicação. Isso? Só tem que terminar o quê? Mas tem uma coisa que eu estou estudando, eles têm carreira jurídica agora. 60 anos é um argumento específico, deu 60 anos é expulsório. É essa lei que você vai cobrar. Porque eles têm carreira jurídica, jurídica é 70 anos, né? Mas no caso específico, a comissão militar só vai cobrar. Esse é o problema. Isso aí não é uma lei. Então, você vai falar de deputados, vai dar conta, vai dar mal para nós, ó. Quando começar o pessoal vem. A única bancada achei que você fica na voz, não dá para convidar. Não, tem que começar você, porque folgar no posto no mar, Nós vamos, deputada Luciane Carminati, levando em consideração que nós temos um quórum muito limitado e que dependemos de votação no painel os vetos, nós vamos iniciar pelas medidas provisórias, talvez enquanto isso nós tenhamos aí mais 2 ou 3 parlamentares para deliberar os vetos. Ordem do dia. Nós temos 2 medidas provisórias pautadas e solicito aos líderes se nós podemos deliberar mais 2 medidas provisórias, que são extra-pauta, mas com seus prazos praticamente esgotados, apenas a admissibilidade. Não se trata do mérito, é a admissibilidade em plenário. Havendo concordância, deputado Dirceu Dresch. Olha, nós discutimos hoje essas medidas provisórias na Comissão de Constituição e Justiça, e com certeza tem várias polêmicas sobre elas, e eu pessoalmente na comissão votei contra, mas acredito que a admissibilidade é importante para a gente poder discutir o mérito depois nas comissões. Então, acredito que não há problema por parte da nossa bancada de votar hoje esta pauta. Obrigado, deputado Dirceu Dresch. Havendo concordância, nós iniciamos com... São anteriores às 219, sim. As 4 é admissibilidade. Primeira comunicação, a Comissão de Constituição e Justiça apresentou parecer favorável à mensagem de veto 1230/2018, de autoria do Governo do Estado. Depois ela volta para cá. Só que se ficar só eu e o Sopel, vocês aí não começam a botar mais lá para 2, Votação, redação final, projeto de lei 18.0/2018, de autoria do deputado Aldo Schneider, declara de utilidade pública a Fundação Educandário Barçanulfo de Mafra. Em discussão, não havendo que discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Redação final, projeto de lei 24.9/2018, de autoria do deputado Mauro de Nadal, declara de utilidade pública o Instituto dos Despachantes de Trânsito de Santa Catarina, Armando Bauer Liberato, Detran, em Florianópolis. Em discussão, não havendo quem discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Redação final, projeto de lei 37.3/2018, de autoria do deputado Silvio Drevec, declara de utilidade pública o Coral São Luís de Iomerê. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Votação, redação final, projeto de lei 233.5/2017, de autoria do deputado Oia Guglielmi, declara de utilidade pública o Madureira Esporte Clube do município de Urubici. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Votação, redação final, projeto de lei 463.6/2017, de autoria do Governo do Estado. Autorização de uso compartilhado de imóvel no município de Jacinto Machado para o desenvolvimento de atividades educacionais e esportivas. Em discussão, não havendo que queira discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está aprovado. Discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória
218/2017, de autoria do Governo do Estado, revoga o artigo 4º da Lei 16.968/2016 e o parágrafo único do artigo 2º da Lei 17.053/2016. Em discussão, para discutir o deputado Fernando Coruja, na sequência, o deputado Nildir Sareta. Senhor presidente, senhores parlamentares, o eminente senhor governador, que, ao que parece, vai renunciar no dia 7, no dia 28 de dezembro de 2017, editou esta medida provisória. Esta medida provisória, ela altera uma lei aprovada por esta Casa, que foi a lei que instituiu o Fundo Estadual de Apoio aos Hospitais Filantrópicos e destinou dinheiro aqui da Assembleia, a sobra do final do ano, para realizar novas cirurgias em Santa Catarina. Durante o recesso do ano anterior, o governador editou a medida provisória dizendo que as cirurgias que já haviam sido realizadas poderiam ser pagas com aquele dinheiro. E, no final, o que aconteceu? Nenhuma cirurgia nova foi paga. Então, o dinheiro aqui da Assembleia, ele serviu para pagar as cirurgias antigas. Não houve cirurgias novas. Bom, mas era um dinheiro extra-pauta. Era um dinheiro além do percentual previsto na Constituição. O que faz agora, ou o que fez o eminente governador em dezembro? Disse o seguinte: este dinheiro que vocês colocaram extra vai entrar no percentual que eu deveria aplicar em saúde. Então, ao invés de aumentar o recurso para a saúde, ele diminuiu. Claro. Ele diminuiu o que ele tinha que aplicar, pegou o dinheiro da Assembleia e diminuiu aquele dinheiro que ele tinha que aplicar. E por que ele faz isso? Por alguns motivos, mas o principal aqui, além, evidentemente, da maldade contra aqueles que precisam de saúde, quando tiram o dinheiro, ele está preocupado porque o governo, no final do ano passado, não conseguiu cumprir o percentual que a Constituição exige. O próprio secretário adjunto, quando apresentou aqui as contas da saúde, alguns dias atrás, o deputado Sareta, que é o presidente da comissão, sabe, colocou na tela, dizendo que não tinha alcançado o percentual. Não alcançou. E aqui o governador, ele quer tirar este dinheiro, para essa medida provisória, tirar esse dinheiro do percentual de ser extra da saúde para colocar dentro do percentual e dessa maneira gastar menos. Aqui nós estamos tratando a admissibilidade. Evidente que não é admissível uma medida provisória que não tem urgência, não tem relevância e cuja única finalidade é tentar fazer, porque mesmo assim não conseguiu, com que as contas do governo sejam aceitas, sejam adequadas, que se cumpra a Constituição. Então, esta é uma medida provisória que não é admissível, porque não obedece aos critérios da Constituição. Não é urgente, não é relevante, não é de interesse público, é de interesse de apenas uma pessoa. Uma só. O governador Saínte. É só de interesse dele, porque ele quer tentar, com esta medida provisória, ludibriar a Constituição naquilo que é a aplicação dos recursos mínimos em saúde. E é evidente que também ludibria ao editar uma medida provisória que não obedece às características da medida provisória. Não é admissível, porque diz o artigo da Constituição Federal 62, que medida provisória tem que ser urgente, relevante, e quando eu trato disso, eu trato de questões que não podem esperar. Se o governador acha que tirar o dinheiro da saúde
e fazer uma medida provisória que apenas beneficia a ele mesmo, a mais ninguém. É uma medida provisória pessoal, não beneficia mais ninguém. É evidente que a medida provisória é imprópria e é inadmissível. Portanto, eu voto pela inadmissibilidade desta MP. Na sequência, o deputado Neudi Sareta e, na sequência, ao deputado Neudi, o deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, o deputado Coruja já o fez de forma brilhante a argumentação sobre a inadmissibilidade, mas nós queríamos reforçar um pouco. Em primeiro lugar, o aspecto técnico. Evidentemente que ela não é admissível se ela não é urgência, porque o governo, na verdade, no apagar das luzes do ano, depois dessa Assembleia Legislativa, inclusive, já ter encerrado os seus trabalhos legislativos, ele lá em 27 de dezembro, se não me falha a memória, o 28, editou essa medida provisória que, na verdade, tentava dar um nó naquilo que foi aprovado aqui nesta casa. Nós aprovamos a utilização daqueles recursos no fundo lá dos hospitais, mas que ele não se somaria para efeito do cálculo do valor mínimo a ser aplicado em saúde, ou seja, os 13%. Portanto, houve um nó aí, e já por si só, é só por isso, para querer se justificar no percentual, ela não seria relevante e urgente. Em segundo lugar, ela é inócua, absolutamente inócua, essa medida provisória, porque ela trata de tentar incluir esse recurso como gasto de saúde para tentar chegar ao mínimo constitucional. Mas o próprio secretário adjunto de saúde, estando aqui na Assembleia, deixou claro que não foi atingido o mínimo constitucional. E Vossa Excelência, deputado Caro Preso, que era o secretário de saúde, estava também presente nessa conversa e, obviamente, não aplicou aquilo que a Secretaria de Estado da Fazenda não lhe repassou. Todos os demonstrativos deixam claro que o governo não repassou ao Caixa da Saúde o percentual mínimo necessário. Portanto, mesmo que esta medida provisória venha a ser admitida e no mérito aprovada, ela se torna absolutamente inócua, porque o percentual não foi atingido. Então, senhor presidente, isso deu uma grande repercussão no final do ano passado. Houve uma cobrança muito grande, inclusive da comunidade no geral, especialmente daqueles que atuam na área da saúde, para que nós da Assembleia Legislativa não deixássemos prosperar essa medida provisória. E hoje estamos votando justamente a admissibilidade e é o momento de nós não deixarmos prosperar aquilo que, como eu disse, será inócuo. Ela visava achar uma maneira de cumprir o percentual mínimo. Mesmo com esse recurso não vai cumprir, portanto, aquilo que se votaríamos aqui, ela se tornaria inócua, senhor presidente. E por isso nós encaminhamos pela não admissibilidade da medida provisória, uma vez que ela não preenche os requisitos constitucionais para a sua admissibilidade. Muito obrigado. Pela ordem. Para discussão, senhor presidente. Cobalcini agora. Pela inscrição, o deputado Cobalcini cedeu para o deputado Arcides Matos, então, com a palavra, o deputado Arcides Matos, com a concordância do deputado Cobalcini. Senhor presidente, nós estamos fazendo uma tempestade num copo d'água. Porque a revogação do artigo 4º e a revogação do artigo 2º da Lei 17.053 e 4º da 16.968 trata do quê? Deputado Coruja, deputado Caro Preso, o senhor que foi secretário da Saúde, trata de definitivamente contabilizar no percentual da saúde os recursos do fundo dos hospitais e os recursos dos poderes, ponto. Isso significa apenas 12 bilhões por ano, nada, pouco, zero. Em contrapartida, a lei que esta casa liderou, Vossa Excelência teve um peso fundamental, deputado Gelson, os deputados médicos,
ampliando o percentual de 12% para 15% da saúde, nós já estamos em 14%, significa, deputado Kennedy, 200 milhões a mais por ano. Aí reside a tempestade no copo d'água. Portanto, a medida provisória não atrapalha, não atinge a saúde, porque trata-se de um valor irrisório anual. Nós já compensamos com um valor imensamente maior, aumentando o percentual, e ela tem mérito, e ela tem fundamento legal, porque, deputado Coruja, urgência e relevância, talvez para o senhor veja de uma forma e o governador veja de outra forma. Portanto, eu voto sim, e pessoalmente recomendo sim a admissibilidade da medida provisória por tais motivos que eu acabei de explicitar. Agora sim, com a palavra o deputado Valdir Cobalcini, líder do governo. Senhor presidente, senhores deputados, as palavras proferidas aqui pelo deputado e líder, então líder do governo, Raimundo Colombo, quero fazer das palavras deles as minhas. Na verdade, nós estamos trocando 12 milhões por 200 milhões. E eu quero aqui elogiar a postura do governador em exercício, Eduardo Moreira, que estabeleceu como absoluta prioridade a saúde e a segurança pública. E a saúde tem recebido, todos os meses, aquilo, deputado Coruja, que se buscava a prestação de contas a cada quadrimestre, hoje o governador repassa todos os meses o percentual de 13%, de 14%, melhor dizendo. E por ano significa dizer 200 milhões. Isso sim é dar prioridade à saúde do nosso Estado. Por isso, o nosso voto é pela admissibilidade desta medida provisória. Fim das discussões, eu vou abrir o painel para que possamos votar no painel, uma vez que tem votos divergentes, pela minha percepção, e para facilitar a contagem, vamos votar no painel. Quem vota vota sim pela admissibilidade, não estamos votando o mérito, é a admissibilidade da medida provisória 218/2017. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 25 votos sim, 8 não. Aprovada a admissibilidade da medida provisória 218/2017. Na sequência, discussão e votação em turno único da admissibilidade da medida provisória 219/2018, de autoria do Governo do Estado, que altera o artigo 40 da Lei 10.297 de 1996, que dispõe sobre o imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal de comunicação, mais conhecido como ICMS, e estabelece outras providências. Em discussão, para discutir, o deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, senhores parlamentares, esta é uma medida provisória em que aqui nós estamos discutindo a admissibilidade. Mas é evidente que, quando se discute a admissibilidade, você precisa entrar no mérito para saber se o mérito obedece ao critério da urgência e da relevância. Esta medida provisória tem a finalidade de adequar a lei
a uma nova interpretação do Supremo. A Constituição brasileira, lá na emenda constitucional número 3, ela disse que o crédito, você pode pagar o ICMS pelo crédito presumido. Mas o presumido não é o que acontece, o presumido é uma presunção. Lá na frente, às vezes não obedece aquela presunção. E havia uma interpretação do Supremo que, uma vez presumido, o sujeito não podia receber de volta, mesmo que não se tivesse alcançado aquela presunção. E se ultrapassasse, ele também não tinha que pagar. O Supremo mudou a interpretação. Mudou a interpretação, dizendo que, sim, o sujeito que paga um crédito presumido, se a venda real for a menor, ele pode receber, pode compensar aquele recurso. E a medida provisória tem todo o mérito adequando essa questão. Eu só acho, e eu vou continuar com o meu posicionamento aqui, entendendo que isso não é objeto de medida provisória. Até porque a decisão do Supremo foi em 2000, a lei que está sendo alterada é de 96. A decisão do Supremo já faz mais de um ano. Então, na verdade, a medida provisória, ela é urgente e relevante muitas vezes pela inapetência do governo. O governo não faz as coisas. Daí, quando chega no último dia, diz, tem que fazer isso. Claro que tem que fazer. Mas passou um ano sem fazer, 2 anos, não prestou atenção. Então, nós não podemos votar a medida provisória sobre a presunção, usando o termo aqui, seguinte, dizer, é urgente e relevante, porque se não fizer hoje, vai ter problema. Bom, o governo tem que fazer as coisas a tempo e hora. Não pode empurrar a goela abaixo aqui para nós, na 1/10 hora. Então, esta medida provisória, que eu concordo com o mérito, é uma adequação, medida provisória bem colocada, mas eu, na admissibilidade, não posso concordar. Acho que esta questão da medida provisória... Nós estamos esquecendo aqui o nosso papel. O político brasileiro já esqueceu o papel. Ora, a medida provisória anterior, se mostrar em algum lugar, em qualquer lugar, por que ela foi feita, se conseguir me provar que aquilo é urgente e relevante, uma medida provisória que tem um único objetivo, e aí me perdoe o meu líder, não é para trocar 12 por 200 milhões, não é essa questão, não estamos tratando disso. Isso é outra coisa. É outra coisa, nós estamos tratando dos valores, nós estamos tratando se pode fazer medida provisória ou não. O governador fez uma medida provisória com a única finalidade de tentar escapar do Tribunal de Contas, ou da Justiça, não é? Fez essa medida provisória com essa finalidade. Essa aqui não, essa é para adequar a uma situação legal do STF, mas, no meu entendimento, também não obedece os critérios da medida provisória. E eu vou votar contra. O deputado Merizzi acompanha o deputado Fernando Coruja? Então, vou dar a palavra ao deputado Valdir Cobalcini para se manifestar como líder do governo. Senhor presidente, é uma adequação, uma decisão tomada pelo STF. Antes, pelo valor, pelo imposto presumido, se o carro foi faturado, por exemplo, dá um exemplo, por R$20 mil para a revendedora, o imposto era cobrado sobre os R$20 mil, mas o carro foi vendido por 23. E aí esta diferença a mais não vinha para os cofres do governo. Com essa adequação do STF, sim, essa diferença agora pode ser cobrada. Quando o valor era a menor, digamos, vendeu por menos do que o valor faturado, o Estado já devolveu aquilo que o contribuinte pagou a mais. E esta medida provisória permite que, quando o Estado é prejudicado, quando se paga menos, o Estado possa cobrar. Isso vai significar, sim, o ingresso de recursos ao Tesouro do Estado, e o Estado tem muitos créditos a receber em relação, por conta disso, a medida provisória, porque ela tem o seu efeito imediato. Nosso encaminhamento é pela admissibilidade dessa medida provisória.
Se eu entendi, Vossa Excelência encaminhou o voto 1 pela aprovação da admissibilidade. Senhor presidente. Com a palavra o deputado Dirceu Dresch. Eu quero aqui, primeiro, falar sobre a medida provisória. Eu concordo plenamente com o deputado Valduga, com o deputado Coruja, que o parlamento precisa cumprir sua função, né, e cobrar do executivo para que não se faça medida provisória para tudo. O governador Raimundo Colombo tinha aqui na casa, e o próprio governador hoje tem uma maioria, né, ao menos que me consta. Até final do ano, o governador Raimundo Colombo tinha absoluta maioria aqui, como poucos governadores talvez tenham. Poderia ter encaminhado aqui projeto de lei com urgência, que o parlamento ia cumprir sua função. Então, essa é a primeira questão, por isso também estou aqui votando contrário. Segundo, senhor presidente, eu queria propor encaminhamento aqui na questão de ordem. Já que nós temos aqui um quórum bom agora, nós poderíamos votar os vetos primeiro e depois voltar aos outros pontos de pauta. Obrigado. Não havendo mais quem queira discutir a medida provisória 219, vamos deliberar no painel. Daí, na sequência, nós temos as duas medidas provisórias extrapautas, que foi colocada aqui no início. Se houver alteração, vamos conferir os votos. 23 votos sim, 8 não. Aprovada a admissibilidade da medida provisória 219. Agora sim, 24 votos com o voto do deputado Maurício Tudilac na medida provisória 219. E a deputada Ana Paula não tinha votado no painel, vota não, então aumenta um não. Um sim, mais um sim, mais um não. Agora sim, eu vou repropor o que nós acordamos no início, que foi deliberar as medidas provisórias extra-pauta diante da sugestão da deputada Luciane. Eu consulto os deputados, principalmente os líderes, se nós podemos fazer essa inversão de pauta, porque pelo regimento nós temos que dar sequência à votação das medidas provisórias. Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência, nós estamos tratando agora das medidas provisórias extra-pauta. Houve uma solicitação da deputada Luciane para deliberarmos vetos e depois dar sequência a admissibilidade. É rápido, é admissibilidade. Ok, havendo concordância. Em discussão e votação, a medida provisória 216, que institui o Programa Catarinense de Parcelamento de Débitos Fiscais e estabelece outras providências, ato da mesa número 005 do DL 18, prorroga o prazo, que já foi... continua. A admissibilidade, mas já houve prorrogação de prazo. Em discussão, com a palavra o deputado Fernando Coruja. Senhor presidente, você é rápido. Esta é outra medida provisória que trata de parcelamento de dívidas, de débitos fiscais em Santa Catarina. Santa Catarina tem uma história muito obscura nesta questão de benefícios fiscais. E há, inclusive, um problema, porque houve uma lei nacional exigindo a regularização desses acordos fiscais que Santa Catarina fez, tem que publicar, e até hoje nós não vimos direito onde é que estão. Tem uma notícia, inclusive, que a Fazenda de Santa Catarina tem um diário secreto aí para dar isenção. E esse projeto aqui, que institui um programa de parcelamento de débitos, isso aqui pode ser adequado, tem que estudar o mérito depois, mas é evidente que não pode ser objeto de medida provisória também. Parcelamento de dívida, isso é uma coisa que a Assembleia tem que debater, discutir. Dinheiro do povo não pode ser uma coisa, um afogadilho que vai assim. Tem que ser debatido, ser transparente, o povo tem que ouvir, tem que saber, não pode ter nada secreto, tem que ser bem transparente. Então, seguindo a mesma linha, voto pela inadmissibilidade. Não. Feito o registro, com a palavra o líder do governo, deputado Valdir Cobalcini. Senhor presidente, a orientação do governo é pela admissibilidade da presente medida provisória, voto 1. Encaminhamento do líder do governo, voto 1. Nós vamos abrir o painel para votar
a admissibilidade apenas, não é o mérito, em votação. Vamos abrir o painel para conferir os votos. 23 sim, 8 não. A aprovada a admissibilidade da medida provisória. Voto do Mauro, de Nadal, acrescente-se para 24, mais o deputado Serafim Benzão, 25. Em discussão, e votação em turno único, a admissibilidade da medida provisória 217, institui o Programa Catarinense de Recuperação Fiscal do Imposto de Transmissão, Causa-Mortes e Doação de Quaisquer Bens e Direitos, Refis e TCMD, e estabelece outras providências. Em discussão, não havendo, melhor, deputado Fernando Coruja com a palavra. Senhor presidente, vou encaminhar também o voto não. Medida provisória é uma coisa muito grave. O Brasil, todo mundo está acompanhando esse rolo que não são pequenos no Brasil. Muitos deles foram medidas provisórias, muitos. Da provisória tal, o cara fazia uma emenda lá, então entrava lá, emenda, benefício tal, e deu no que deu. Está aí colocado. Porque medida provisória é um negócio, o cara edita, entra em vigor, aí ele faz os acordos, tudo, né? Aqui o programa de recuperação, não há o debate, ela já entra em vigor. Aí o cara exercita a medida provisória e depois, mesmo que caduque, já fez efeito. É como se fosse, é pior do que o AI-5, é pior do que os atos institucionais antigamente, porque quando tinha o decreto-lei, que era o decreto-lei era o seguinte, só podia fazer decreto-lei sobre 5, 6 assuntos. Era restrito na época da ditadura. Medida provisória só não pode fazer sobre meia dúzia, o resto tudo pode. Mas isso tem que ser urgente e relevante. Se o sujeito nem obedece isso, imagine o que tem de medida provisória. Então, uma atrás da outra. Esta aqui, que é um programa catarinense de recuperação fiscal, ora medida provisória. Se isso, mas nem o governo do Sarney, na época que fazia, ousava fazer isso por medida provisória. Não. Nem o Maduro, deputado Fernando Coruja. Não havendo quem queira, mais quem não queira discutir, vamos abrir o painel para deliberar. Para encaminhamento, deputado Valdir Cobalcini. Nós vamos votar no painel, medida provisória 217. Encaminhamento, senhor presidente, voto 1. Voto 1, deputado Valdir Cobalcini, líder do governo. Em votação, quem tiver de acordo com a admissibilidade, vota 1. Quem discorda, vota 2. E daí, Ismael? Isso aí mesmo não? Pode ser? Pode ser?
Deputado Marcos Vieira, Vossa Excelência quer exercer o direito de voto, eu agradeço. Deputado Ismael, por gentileza. Vamos conferir os votos. Abrir o painel. 26 votos sim, 7 não. Aprovada a admissibilidade. Agora vamos dar sequência à ordem do dia por uma solicitação das lideranças. Vamos inverter. O primeiro veto a ser deliberado será o de número 1220/2018, o veto parcial ao PLC, de autoria do governador do Estado, que altera a Lei Complementar 668 de 2015, que dispõe sobre o quadro de pessoal do magistério, magistério público estadual, instituído pela Lei Complementar número 1139 de 1992 e estabelece outras providências. Em discussão. Não havendo quem queira discutir para encaminhamento, deputada Luciane. Depois o deputado Valdir Cobalcini. Deputada Luciane com a palavra. Senhor presidente, pode dar para inverter? Podemos inverter, Vossa Excelência. Vou tentar convencer a deputada Luciane. Senhor presidente, senhores deputados, servidores da educação, demais servidores, esse projeto que altera a Lei Complementar 668, que é o projeto de Lei Complementar 24, quando da sua tramitação, apresentamos algumas emendas. A primeira emenda, no artigo 8º, nós fizemos incluir um inciso 6º. Esta emenda restou aprovada nas comissões e em plenário, dizendo que aqueles servidores que, por ato do Executivo, servidores da educação, que por atos do Executivo, foram colocados à disposição de um outro órgão, não poderiam estar impedidos da progressão na carreira. E nós, então, claro que falarei de todos, mas nós, governo, aqui não é apenas uma orientação nossa, é uma orientação de governo. Seja governador, secretário da Casa Civil, secretário da Fazenda, secretário da Administração, é favorável à derrubada do veto em relação a este artigo. Artigo 8º, inciso 6º. E esses servidores têm sim direito à progressão na carreira. Artigo 14. Esta é uma emenda apresentada pelo deputado Darcy de Matos. Essa emenda ela é similar a esta. Por coerência, nós defendemos que os servidores do Executivo que tenham sido convocados, e são muito poucos os servidores convocados, não traz nenhum ônus, não tem repercussão financeira nenhuma, mas eles continuam com o direito à progressão na carreira. Então, a nossa orientação de governo também é pela derrubada do veto ao artigo 14. Artigo 15. 15, 16 e 17. Por acordo de governo, o abono às faltas de 24 de março a 3 de junho de 2015. Por quê, deputada Ada? Já houve
a reposição dessas aulas. Esta emenda nós havíamos proposto, acabou sendo vetada, mas houve uma evolução do pensamento do governo e então transmito aqui decisão de governo de que o veto a este artigo também seja derrubado. O artigo 16, ele é atendido em boa parte pelo artigo 15 e inclui uma falta de 2012, no dia 17 de abril de 2012, não traz também nenhum impacto financeiro, mas traz um forte impacto na carreira desses servidores que, em função de uma falta, não ascendem a carreira, não podem ocupar outros cargos, por exemplo, de direção, de articulação, de supervisão, e então há o entendimento também de que o artigo 16 deva ter o seu veto derrubado. E ao final o artigo 17. Este fruto, inclusive, eu próprio estive presente em uma reunião com o secretário Deschamps, no gabinete do deputado, então líder do governo, deputado Darcy de Matos. E ele afirmou de que a falta do dia 10 de outubro de 2017 havia sido um equívoco e que ele próprio anularia esta falta, já que isso não aconteceu. Para o cumprimento deste acordo, o governo, então, orienta no sentido da derrubada também do veto a este artigo 17. Aqui, portanto, penso que tudo aquilo que se discutiu, que se discute, há compreensão do Executivo para não prejudicar quem quer que seja na sua carreira. Nós não estamos tratando aqui de repercussão financeira, mas sim que o servidor, quando ingressa no serviço público, notadamente na educação, saiba que vai ter a progressão na carreira de acordo com aquilo que determina a lei. É um avanço muito grande em relação ao pensamento do Poder Executivo, que nós queremos aqui transmitir aos deputados, seja eles da bancada e da qual eu integro, e seja também em relação aos demais deputados. Essa é a orientação, a decisão do governo pela derrubada dos vetos em relação a todos esses artigos. Com a palavra, o deputado Darcy de Matos. Senhor presidente, esse líder do governo está se saindo muito melhor do que nós imaginávamos. Senhor presidente, eu acho que hoje é um dia diferente, único aqui, momento em que a gente vai poder votar por unanimidade e andar par e passo com os professores de Santa Catarina. Que bom que o novo governo, deputado Cobalcini, está mantendo o acordo do antigo governo, que nós construímos com o secretário da Educação, com emendas da deputada Caminati, emendas do deputado Cobalcini, com emenda de minha autoria, dando a progressão na carreira de quem está na Assembleia, de quem é da Educação e foi chamado para outra secretaria. Parabéns, deputado Cobalcini, e parabéns a todos os deputados que entenderam o clamor do magistério catarinense. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati. Gostaria de, primeiro, cumprimentar todos os educadores e educadoras, dirigentes sindicais, os trabalhadores da educação,
Acho que o deputado Cobalcini e o deputado Darcy foram muito felizes na argumentação que nós temos feito já há um bom tempo, mas eu gostaria apenas de rememorar o que significa o abono dessas faltas. Nós temos uma lei nacional, que é a Lei 11.738, que é a lei que criou o Piso Nacional do Magistério. Essa lei estipulou um piso para 40 horas no magistério da educação básica brasileiro. Essa lei não foi cumprida, por isso que nós tivemos a greve de 2011, 62 dias, depois 2015 e 2012, nesse meio tempo, nós estamos falando do dia 17 de abril de 2012, que é o dia da Assembleia Estadual, que não existe paralisação se não tiver deliberação em Assembleia. Então, nós não conseguimos compreender como que o governo não entendeu isso, né? E os professores foram prejudicados. Pois bem, 2012, 2015, 2017. 2017, em especial, os deputados lembram que é com relação àquela publicação de uma normativa de distribuição das aulas, que gerou uma indignação no Estado inteiro, porque da noite para o dia, professores que tinham 40 horas, 30 horas, ficaram com 10 horas, perderam remuneração. O que significa, deputados, nós derrubar esses vetos? Em primeiro lugar, é olhar com um pouco mais de respeito para o magistério catarinense. Em segundo lugar, é dizer para o governo que não dá para uma categoria que faz a luta, e está aqui os professores aguerridos, faz a luta para ter direito a um piso que não retire mais direitos e conquistas, é prejudicada quando faz a luta para garantir aquilo que está na lei. E o que está acontecendo se nós não derrubarmos esses vetos, deputado Cobalcini, é licença-prêmio que não sai, é aposentadoria que não sai, é progressão na carreira prejudicada, ou seja, os professores não merecem perder já o pouco que tem de remuneração por terem a coragem de fazer a luta. Então, nós queremos aqui agradecer o diálogo do líder do governo, deputado Cobalcini. Agora mesmo, antes da sessão, a gente conversou mais um bocado, e eu acho que Vossa Excelência, como bem falou o deputado Darcy, está demonstrando vontade de dialogar, isso já é um bom passo, mas nós queremos que o governo não entre com o último recurso que ainda é possível, que é a DIN. Nós queremos que termine aqui, ou seja, que o parlamento catarinense seja respeitado, né? E ser respeitado primeiro, nós não deveríamos nem ter os vetos, respeitar a votação de dezembro. Bom, tem veto, vamos fazer-se respeitar, que é derrubar esses vetos, e o governo tem que respeitar aquilo que está na Constituição, que é a autonomia dos entes federados. Então, eu quero agradecer aqui mais uma vez todas as bancadas. Nós conseguimos dialogar em alto nível, discutindo o que significa de perdas para o magistério, e o sindicato fez a sua parte. Todos os momentos esteve aqui, não arredando o pé e dialogando com muito respeito com os deputados. Então, o resultado não pode ser outro que não seja a derrubada por unanimidade de todos os vetos. Esse é o meu desejo e o meu pedido. Obrigada. Valeu, professores. Antes de conceder a palavra de Dirceu Dresch, por questão de orientação, me sinto na condição de sugerir aos nobres colegas deputados que, como nós estamos votando vetos e a orientação do líder do governo e a manifestação de mais deputados que já se manifestaram, para derrubar o veto é voto 2. E quem quer manter o veto é voto 1. Se algum deputado inverteu, ainda há tempo de corrigir, que nós não abrimos o painel. Agora sim, com a palavra, o deputado Dirceu Dresch. Senhor presidente, o tema da educação no nosso Estado, e muito se fala, e hoje aqui se exerce na prática um pouco esse discurso que
importância da educação, que a prioridade é a educação. Nós lamentamos os vetos, que a gente precisa fazer tanto esforço aqui, os professores estarem aqui de novo, na luta. Falava antes, na minha fala pessoal aqui, de que são os trabalhadores que mais estão aqui, porque tem uma pauta importante, e aqui nós estamos falando de milhares de trabalhadores e trabalhadoras da educação, que têm prejuízo com esses vetos, com essas medidas, que não foi vontade dos trabalhadores simplesmente estar se mobilizando, vindo para a Assembleia, mas foi uma situação necessária de quem preza pela educação, quem quer uma educação pública de qualidade para a população catarinense. Então, derrubar esses vetos para nós é extremamente importante. Então, quero aqui cumprimentar os seus deputados, né, o líder do governo, por esta compreensão aqui. E, com certeza, o ano é importante de discutir o futuro da educação de Santa Catarina. E esses vetos já fazem parte deste grande desafio que nós temos. Então, parabéns a todos que se mobilizaram, de todo o debate que nós fizemos nas comissões de trabalho, e aqui agora chegar, e esperamos, somando aqui a fala da deputada Luciane, quero parabenizá-la, de que de fato se consolide isso, e o Estado não entre com a DIN, não entre com ações contra este projeto, que ele é de extrema importância para os trabalhadores e trabalhadoras da educação. Ontem mesmo, conversamos com inúmeros professores pelo Estado afora, que nos pediram apoio à derrubada desses vetos aqui no dia de hoje. Portanto, um abraço a todos os professores e professoras, né, que estão aí lutando, que estão nos acompanhando pela TVA, né, e com certeza este voto hoje é extremamente importante para o futuro da educação de Santa Catarina. Obrigado. Com a palavra a deputada Ana Paula Lima. Obrigada, senhor presidente. Ao mesmo tempo que cumprimento aqui os professores e professoras do Estado de Santa Catarina, quero aqui registrar também aos parlamentares dessa casa que a gente aqui está cometendo um ato de justiça, até porque essas aulas todas já foram repostas, o calendário escolar foi cumprido, então a derrubada desse veto é uma questão de justiça. Mas, além disso, também, senhores parlamentares, quero aqui ater a um projeto que entramos nessa casa, que é o projeto de sustação do ato do grupo gestor do governo do Estado de Santa Catarina, que suspende até dia 31 de dezembro deste ano qualquer tipo de tramitação de processos ou atos administrativos que implique no aumento de despesa da folha de pagamento dos servidores públicos, tanto civis, militares e da administração direta, como também das autarquias, que nós entramos e está na Comissão de Constituição e Justiça desde o dia 8 de março, que é isso que os nossos professores e todos os servidores do Estado de Santa Catarina querem e desejam. Então, é justo, sim, é uma questão de justiça nós derrubarmos esse veto, mas também é uma questão de justiça apreciarmos esse projeto de sustação do ato do grupo gestor, até porque não existe mais esse grupo gestor, era do antigo governo, agora é um novo governo, está suspenso, então há uma ilegalidade. Mas parabéns a essa casa por fazer justiça derrubando os vetos do governo do Estado de Santa Catarina. Muito obrigada. Com a palavra ao deputado Neudi Sareto. Senhor presidente, rapidamente, até porque os deputados já praticamente todos se manifestaram e há concordância no sentido da derrubada dos vetos, mas reforçarmos a importância dessas articulações havidas para chegar a esse entendimento, deputado Cobalcini, deputado Darcy, que eram os líderes do governo, e que a gente possa, no futuro, tentar evitar situações como essa que se alongaram, tem casos aqui desde 2012 pendente, e que faz com que, seguidamente, tenhamos que estar com esse assunto que já poderíamos ter resolvido lá atrás. Então, enaltecer também a todos aqueles que se dispuseram a fazer esse diálogo e para que chegássemos a esse momento, esperando, obviamente, que se confirme, então, com a votação unânime aqui da derrubada desse veto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o deputado Milton Obos. Para registro, o PSD vota 2, coerente com o que votou já no projeto de lei, favorável aos professores. Com a palavra, o deputado Fernando Coruja. Bom, senhor presidente, já todo mundo se manifestou. Eu quero dizer que também acompanho o líder do governo, o deputado Cobalcini, voto não. Sempre tem a primeira vez. Vamos abrir o painel para conferir os votos.
33 votos pela derrubada do veto, nenhum pela manutenção. Derrubado o veto. Na sequência, discussão e votação em turno único, a mensagem de veto. 1198-2018, de autoria do Governo do Estado. Veto parcial ao PL 197-2017, de autoria do deputado César Valduga e outros, que assegura aos membros da entidade familiar homoafetiva o direito de participação nas políticas públicas desenvolvidas pelo Estado de Santa Catarina. Com a palavra, a deputada Luciane Carminati, antes de colocar em discussão. Eu solicito a retirada em função de que o autor não está presente. Acho que seria prudente, na sua presença, nós deliberarmos. Levando em consideração que o autor não está presente, retiramos. Na sequência, discussão e votação em turno único, a mensagem de veto. 1199-2018, de autoria do Governo do Estado. Veto total ao PL, de autoria da deputada Ana Paula Lima, que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação de comissão interna de prevenção de acidentes e de violência nas escolas da rede pública de ensino do Estado de Santa Catarina. Em discussão, com a palavra, a deputada Ana Paula Lima. Presidente, nada mais democrático do que essa discussão, essa comissão se formar nas escolas para a prevenção de acidentes e de outros tipos de violência. O Governo do Estado alegou que há despesa para o governo. Não há despesa para o governo, porque, deputado Cobalcini, a criação dessa comissão vai utilizar um representante da direção da escola, 2 funcionários, um funcionário e um professor, alunos e pais de alunos. Então, não tem despesa. E a outra justificativa do governo é que tem que ser pessoal qualificado. Não precisa ser pessoal qualificado, porque a comunidade escolar já trabalha isso, é apenas a criação dessa comissão dentro do quadro escolar e que não geraria despesa nenhuma para o governo do Estado. Por isso que eu peço o voto 2 para a derrubada do veto. Senhor presidente. Com a palavra, o deputado Valdir Cobalcini. Com todo o respeito, senhor presidente, ela sabe que eu tenho, deputada Ana Paula, mas a recomendação do Executivo é que se mantenha esse voto, porque ela cria uma obrigação que o Estado, ou a Secretaria de Educação, ou os servidores, os professores, não tem como constituir esta comissão. Seria, de uma certa forma, atribuir uma obrigação que o Estado não tem como cumprir. Peço, deputada Ana Paula, com a devida vênia, mas de orientar os deputados no sentido da manutenção desse veto. Senhor presidente, tem quórum para deliberar? Vamos abrir o painel para conferir o quórum. Primeiro vamos fazer conferência de quórum. Eu espero que sim, porque a votação vai até às 18. E o deputado Patrício Destro está aqui desde as 15 horas e vai se manter até às 18 horas. Não é isso? Temos quórum sim para deliberar. Vamos abrir o painel para votar a deliberação do veto, que é o veto 32, da deputada Ana Paula Lima. Quem vota 1 mantém o veto, quem vota 2 derruba. O encaminhamento do líder do governo é pela manutenção e da deputada Ana Paula Lima é pela derrubada. Está em votação no painel. Solicitamos a permanência dos nobres deputados e aqueles que se retiraram
do plenário, por favor, retornem, porque ainda temos mais vetos para deliberar no dia de hoje. O líder do governo encaminhou pela manutenção. Voto 1. 16 votos, gente. Pelo menos 18, 19, 20, 21. Tem 21 na sala. Onde é que está o pessoal para votar? Tinha 24, só 19 votados. É 2, né, Dóia? Dóia, 2. Se eu posso ajudar. Não vou brigar muito, mas não tem despesa nenhuma. Não tem despesa nenhuma. Gera discussão. Nada, não tem problema nenhum. 21 votos, vamos abrir o painel para conferir os votos. 21, apertado, hein? Eita, aí. 9 votos sim, 12 não, mantido o veto. Na sequência, mensagem de veto 12.218, de autoria do Governo do Estado, veto total ao PL 476, de autoria do deputado Manuel Mota, que declara integrante do patrimônio cultural e material do Estado de Santa Catarina o desfile das escolas de samba de Florianópolis e adota outras providências para encaminhamento do deputado Valdir Cobalcini, porque o deputado Manuel Mota não está exercendo nesse período, pelo menos, a função de parlamentar. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, senhores deputados, este projeto e projetos similares a esse, que por vezes se veta, a Casa sistematicamente tem derrubado os vetos, o governo libera os deputados no sentido da derrubada desse veto, porque não há nenhuma repercussão financeira, valoriza a iniciativa parlamentar e outros projetos com iniciativas semelhantes a esse. A deputada Ana Paula também já foi autora e esta Casa derrubou. O governo, então, orienta no sentido da derrubada desse veto, voto 2. E até em homenagem também ao nosso querido deputado Manuel Mota. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, nós vamos abrir o painel para votar, para deliberar. Aliás, cumprimentar aqui o deputado Mota, que está presente aqui, fez todo um trabalho no sentido da derrubada desse veto, deputado, em homenagem a toda a sua história, né? Acho que os deputados vão confirmar. Comunicando aos deputados que nós estamos em votação. Quem não está no plenário, por gentileza. Em votar, Mota. Abrir o painel para conferir os votos. 22 não, derrubado o veto. Discussão e votação em primeiro turno ao projeto de lei 91.9, de autoria do deputado Ricardo Guide, que altera a lei 5.684/1980, que dispõe sobre o serviço público de transporte intermunicipal de passageiros e dá outras providências para estabelecer normas de segurança e de conforto aos passageiros, com emendas modificativas. Em discussão, não havendo o que queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação número 40, do deputado Sareta,
solicitando ao secretário da Educação informações sobre a situação do contrato com a empresa responsável pela execução da reforma da Escola Básica Vidal Ramos Júnior, localizada no município de Concórdia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado pela ordem. Para senhor presidente. Deputado Jean Kuma, pela ordem. Senhor presidente, eu gostaria de só relembrar aos membros da Comissão de Constituição e Justiça que, conforme combinado hoje de manhã, acabando as votações aqui, nós temos uma reunião para finalizar a Comissão de Constituição e Justiça de hoje de manhã, lá na sala das comissões. Então, terminando aqui, eu quero relembrar a todos os membros da CCJ que temos a finalização da reunião de hoje de manhã, lá na sala das comissões. Feito o registro, temos brevidade nas votações e rapidamente podemos votar e automaticamente os Vossas Excelências podem se reunir. Pedido de informação 41, deputado João Amin, solicitando ao presidente do DEINFRA informações acerca da existência do plano para a pronta solução do problema com um buraco na rodovia SC-401 em Florianópolis, provocando congestionamento. Em discussão, não havendo quem discutir em votação, quem tiver de acordo permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 42, deputado Patrício Destre, solicitando ao governador do Estado informações acerca do fechamento da Escola Básica Felipe Schmidt, no município de São Francisco do Sul. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 43, deputado Dóia Guglielmi, solicitando ao governador do Estado informações acerca das obras que visa desafogar o trânsito do sul da ilha de Florianópolis. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedido de informação 44, da deputada Luciane Carminati, solicitando ao secretário de Estado de Educação informações acerca da existência de projeto para a realização de obras da Escola Básica Araci Tonelo, localizada no município de Xanxerê. Em discussão, não haver quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Pedindo informação 45, deputado João Amin, solicitando ao presidente da Celesc informações referentes à apresentação da execução dos valores das contas vencidas. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção número 62, deputado Natalino Lázari, solicitando ao governo do Estado e ao secretário de Estado da Fazenda a revogação do decreto 780, cobrança de ICMS na comercialização de suínos vivos no âmbito do Estado de Santa Catarina. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção número 63, deputada Luciane Carminati, manifestando ao governador do Estado contrariedade pela suspensão do atendimento ao público no arquivo público do Estado de Santa Catarina e solicita sua regularização nas modalidades presencial e à distância. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 64, deputado Patrício Destre, manifestando à Câmara Municipal do Rio de Janeiro e aos familiares de Marielle Franco, pesar pelo seu falecimento. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 65, deputado Dirceu Dresch, manifestando ao presidente da República repúdio à realização do seminário organizado pelo Tribunal de Contas da União, sem ouvida de todas as partes envolvidas no processo, como os trabalhadores e os pesquisadores da área. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 66, deputada Ana Paula Lima, solicitando ao governador do Estado a abertura imediata das negociações sobre a pauta de reivindicações do Sindisaúde. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação, quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 67, deputada Dirce Ardenscheiden, cumprimentando o presidente da Associação dos Municípios da região da Grande Florianópolis pela passagem dos 49 anos de fundação.
Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 68, deputado Dirce Ardenscheider, cumprimentando o coordenador do PROERD pelos 20 anos do programa. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Moção 69, deputado Serafim Venzão, solicitando aos presidentes da Câmara dos Deputados e da Comissão Especial pela apreciação e aprovação ao PL 3.968 de 1997, isenta os órgãos públicos e as entidades filantrópicas do pagamento do direito autoral pelo uso de obras musicais e literomusicais em eventos por eles promovidos. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimentos 225, deputado Natalino Lázaro, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 233, do deputado Mauro de Nadal, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Requerimento 244, deputado Dirceu Dresch, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Quem tiver de acordo, permaneça como está. Aprovado. Esta presidência comunica que defere os seguintes requerimentos: 218, 219 e 229, deputado Neudi Sareta; 220, deputado Milton Obos; 221, deputado Mário Marcondes; 222, deputada Ana Paula Lima; 223, 28 e 239, do deputado Padre Pedro Baldiceira. Requerimento 224, deputado Darcy de Matos; 226, 245, deputado Dirceu Dresch. Requerimento 227, deputado Carlos Chiodini. Requerimentos 230 e 232, do deputado Natalino Lázari. Requerimento 231, deputado Marcos Vieiro. 234, deputado Jean Kuhlmann. Requerimento 235, deputado Dr. Vicente Caro Preso. 236, deputado Macir Sopelsa. 237 e 238, deputado Antônio Aguiar. 240 a 242, deputado Dóia Guglielmi. 243, deputado Cleiton Salvaro. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações: 141 a 145 e 148 a 149, deputado Neudi Sareta; 146, deputado Dóia Guglielmi; 147, deputado Milton Obos; 150, deputado Aldo Schneider; 151, deputado Patrício Destro; 152 e 158, deputado Dirceu Dresch; 153 a 157, deputado João Mamin. Fim da ordem do dia. Explicações pessoais. Nós temos a inscrição, deputado Comim, primeiro a suspensão da sessão para manifestação do prefeito Lucimar Antônio Salmória, do município de Abdão Batista, 29ª festa de aniversário de emancipação política e administrativa, aqui solicitada pelo deputado Romildo Titão e convalidada por demais deputados. Eu vou suspender a sessão, feita a manifestação do prefeito, retomamos a sessão para a manifestação do deputado Comim. Está suspensa a sessão. Nossos agradecimentos ao deputado Romildo Titão pela interveniência junto à Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina para que a gente pudesse aqui apresentar e formular o convite do aniversário de emancipação política e administrativa do município de Abdão Batista. E o fazemos nas pessoas da nossa rainha, a jovem Tayane, da primeira princesa Stephanie e também da segunda princesa, a nossa jovem Bruna. Então, portanto, convido elas para que façam
em nome do povo abedonense, o convite a todos os nobres deputados para as comemorações do 29º aniversário de emancipação política e administrativa de Abdon Batista. Boa tarde, meu nome é Bruna, eu sou a segunda princesa do município de Abedon Batista. Quero convidar a todos para a primeira Expo Abedon, que terá início no dia 20 de abril. A sua abertura oficial será realizada pela fanfarra municipal, seguida de um rodeio country, realizado por César Paraná, show com Gabriel Valim e, para finalizar a noite, show com Lunara Vaz. Boa tarde, meu nome é Stephanie, primeira princesa do município de Abedon Batista. Estendo o convite para o segundo dia da nossa primeira Expo Abedon, com diversas atrações no período da tarde e à noite, show nacional com Conrado e Alexandro, e para finalizar, show com Léo Santoro. Boa tarde a todos, meu nome é Tayane, sou rainha do município de Abedon Batista e venho reforçar o convite para o terceiro e último dia de atrações, dia 22 de abril, com início às 9 horas da manhã, com a missa festiva, logo após voos panorâmicos com o helicóptero, ao meio-dia, tradicional boi no rolete e à tarde diversas atrações, como parque infantil, o velocross e os palcos alternativos. Para encerrar o dia de festas, à noite teremos o show com o rodeio country do César Paraná e o grande show nacional com o Michel Teló. Convido todos a participarem e prestigiarem a nossa festa e muito obrigada pela atenção. Nós agradecemos, então, ao presidente, deputado Silvio Drevic, ao deputado Narciso, deputado Valmir, ao deputado Macício Pelsa, deputado Pedro, deputado Romildo, deputado Luciane, pela atenção que deram ao nosso município e pelo espaço que cedem ao Espaço Santa Catarina. O município de Abedon Batista é um município de 235 km², localizado no meio oeste de Santa Catarina, com uma população de 2.653 pessoas, cuja colonização predominantemente descendentes de italianos e alemães, e é com muito orgulho e com muita alegria que nós os receberemos de 20 a 22 de abril para as comemorações do 29º aniversário de emancipação política e administrativa de Abedon Batista e também para a realização da primeira Expo Abedon Batista. Muito obrigado pela oportunidade. Com a palavra o deputado Romildo Giton, o propositor do espaço aqui cedido pela Assembleia. Primeiramente, senhor presidente, queria agradecer a oportunidade que a mesa dá para que o município de Abedon Batista pudesse colocar aqui uma exposição sobre as suas festividades. Parabenizar o prefeito Lucimar, parabenizar a rainha, primeira princesa, segunda princesa, que nos dão a honra de estar aqui conosco no plenário do dia de hoje, fazendo essa grande divulgação. E parabenizar, prefeito, pela festa, a comemoração que Vossa Excelência está fazendo para todos os munícipes de Abedon Batista e também da região. Prefeito Silvio, acho que não conhece Abedon Batista? Já esteve lá? Cidade bonita, pequena. É um município pequeno, mas fazendo uma festa de município grande, pela extensão de toda a festividade que nós vimos aí. O município que orgulha a todos nós, o único sentimento que eu tenho é que eu consegui ser prefeito só um ano de Abedon Batista, depois emancipou, e eu acabei não podendo mais administrar Abedon Batista. Mas tenho uma gratidão muito grande por aquela gente, e o município de Abedon Batista é um exemplo em Santa Catarina, é um dos municípios dos mais pequenos, mas é um município que tem comigo 100% das ruas asfaltadas, 100% do esgoto que está finalizando agora. Agora, sábado, nós vamos ter uma inauguração de um asfalto já ligando a um distrito, né? A grande maioria já asfaltado. O grande parque de exposição onde vai acontecer essa grande festividade que estão aqui divulgando, está do lado, Padre Pedro, de um parque aquático que o prefeito está construindo. Vai ser um município pequeno que vai ter até águas termais
onde vai ser explorado o turismo também. Parabéns pela sua grande administração, prefeito, e pela nossa querida Abedão Batista, que é um orgulho. É a primeira na ordem alfabética do Estado de Santa Catarina e também uma grande administração e um grande desenvolvimento e um povo ordeiro e trabalhador. Obrigado, deputado Romildo Titão. Nós queremos também, em nome da Assembleia Legislativa, primeiro parabenizar o município que completa aí 29 anos, e com essa exposição, prefeito Lucimar, e receber essas boas notícias através do nosso deputado, de vossa senhoria também, que administra o município, por ser um município que enaltece Santa Catarina. E pelos feitos, eu quero crer que dá para contar nos dedos os municípios catarinenses que têm pavimentação asfáltica na sua área urbana, e também dá para contar nos dedos o saneamento, ou seja, principalmente a questão do esgotamento sanitário, que na grande maioria não se leva em consideração o efeito positivo que traz para a saúde da população. Muitas vezes não adianta fazer o asfalto se o esgoto está saindo a céu aberto. Então, parabéns por essas decisões, que elas são importantíssimas para a qualidade de vida da população. E como todos os nossos municípios catarinenses, é um orgulho, não só para a Assembleia, mas para todos nós catarinenses, nós ficamos e reconhecemos, em nome da Assembleia, o município de Abedão Batista, por essa riqueza cultural, por essa riqueza de produção de um povo ordeiro e trabalhador, e que enaltece o nosso Estado de Santa Catarina. Obrigado pela tua presença, pela participação, pela exposição, pela rainha Tatiane, pela princesa Stephanie e pela segunda princesa Bruna, que fizeram aqui a apresentação do município. Nosso muito obrigado. Sejam sempre bem-vindos. Retornem assim que acharem conveniente. Abraço. Reaberta a sessão, em explicações pessoais, inscrito para falar, o deputado Valmir Comim, o último inscrito do dia. Senhor presidente, senhores deputados, amigo Titon, Vossa Excelência que trouxe convite a essa casa do prefeito de Abedão, Lucimar Antônio Salamória, junto com as respectivas rainha e princesas, né? Que traduzem na essência a beleza da mulher abidonense. Por isso é um prazer e uma satisfação ter compartilhado esse momento e reiterando o convite para a 29ª, né, Festa de Emancipação Política e a primeira Expo Abedão. Senhor presidente, ontem, dia 2 de abril, foi o Dia Mundial do Autismo, caracterizado na essência pela ONU, que elencou esse dia a ser lembrado no mundo todo. Dia Mundial da Conscientização do Autismo. Embora inúmeras pesquisas ainda venham sendo desenvolvidas para definirmos o que seja o autismo, desde a primeira descrição feita por Kanner, em 1943, existe um consenso em torno do entendimento de que o caracteriza o autismo. São aspectos observáveis que indicam déficits
na comunicação e na interação social, além de comportamentos repetitivos e áreas restritas de interesse. Essas características estão presentes antes dos 3 anos de idade e atingem 0,6% da população mundial, sendo 4 vezes mais comuns em meninos do que em meninas. A noção de espectro do autismo foi descrita por Lorna Wing em 1988 e sugere que as características do autismo variam de acordo com o desenvolvimento cognitivo. Assim, em um extremo temos os quadros de autismo associados à deficiência intelectual grave, sem o desenvolvimento da linguagem com padrões repetitivos, simples e bem marcados de comportamento e déficit, importante na interação social. E no extremo oposto, quadros de autismo chamados de síndrome de Asperger, sem deficiência intelectual, sem atraso significativo na linguagem, com interação social peculiar e bizarra, e sem movimentos repetitivos tão evidentes. Em todo o mundo, o dia de hoje é lembrado no calendário como o Dia da Conscientização do Autismo, instituído pela ONU, Organização das Nações Unidas. O autismo afeta cerca de 70 milhões de pessoas em todo o mundo e mais de 100 mil brasileiros, mas podemos falar principalmente da nossa realidade. Em Criciúma, no sul catarinense, a Associação dos Amigos dos Autistas, a AMA, atua no atendimento de 96 alunos. Eles recebem aulas de educação física, artes e informática. A equipe técnica é formada por psicólogas, fonoaudiólogas, fisioterapeutas, terapeuta ocupacional e assistentes sociais. Esses alunos são moradores de vários municípios das regiões da ANREC e da MESC. O grupo está trabalhando no projeto Autismo é a Boa Vizinhança, conviver ao invés de auto-viver, da psicóloga Ledjane Saquet Guise. Os alunos estão passando nas casas, em estabelecimentos comerciais próximos à escola da instituição, convidando a todos para conhecer a AMA e o que é o autismo. A ideia é trabalhar a divulgação dessa síndrome, falando sobre sintomas, deixando a todos mais atentos. A instituição tem travado uma luta permanente diária para se manter. São só no aluguel R$ 5.500, que pode não ser muito, mas são essenciais e importantíssimos para que se mantenha essa instituição ativa. É um simples detalhe, como aluguel. Dependendo da turma, atende 1 ou 2 professores. Atualmente, a AMA tem 3 projetos em parceria com o 9º Batalhão de Polícia Militar, que são 2 de ecoterapia e 1 de terapia com cães. Uma academia da cidade também fez parceria com a instituição para a natação. Mais de 20 alunos na fila aguardam por atendimento sem previsão de vagas. Diariamente, as profissionais atendem ligações e visitas de pais e familiares de autistas com dúvidas sobre o assunto. Os alunos são das cidades de Criciúma, Içara, Lauro Miller, Forquilinha, Maracajá, Siderópolis, Araranguá e Arroio do Silva. Senhor presidente, esse é um tema latente, ainda desconhecido por muitos, infelizmente, mas que vem com uma vertente e uma demanda crescente a nível de planeta, a nível de Brasil e também no estado de Santa Catarina. E nessas 3 vertentes,
Tem um aspecto do autismo, o autismo na sua média complexidade e o autismo extremo. São situações diversas que precisam ser compreendidas e ser feita uma abordagem com profissionais qualificados, competentes, preparados à altura para poder desenvolver o trabalho perante esses seres humanos. E eu tenho observado já há algum tempo o trabalho que a AMA desenvolve em Criciúma e que não deve ser diferente nas demais regiões do estado de Santa Catarina. E exige sobremaneira atenção específica do poder público. E eu espero, sinceramente, até pelo fato de ter passado na condição de secretário da Assistência Social, Trabalho e Habitação no âmbito do estado de Santa Catarina por 1 ano, 1 mês e 4 dias, tive a oportunidade e o privilégio de correr os mais variados rincões deste estado, ir na grota, como se diz lá no interior, atenuar nas periferias, buscando entender a verdadeira realidade com essas pessoas vivem. E muitas vezes os tecnocratas e os burocratas não têm essa percepção. Não têm, na essência, a capacidade de fazer um diagnóstico preciso e uma sensibilidade mais apurada para entender como vivem essas criaturas e como faz falta o poder público presente na vida dessas pessoas. Só as famílias que têm portadores dessa doença para entender o grau de dificuldade para lidar no dia a dia. Portanto, eu tenho a convicção que, independente de quem for o futuro mandatário deste país, mas precisamente deste Estado, nas demandas e debates, nas candidaturas postas, necessariamente a assistência social e essa questão do autismo vai ter que estar presente, para que o próximo mandatário e os futuros parlamentares deste Parlamento possam ter a consciência e a necessidade de um grau de comprometimento mais específico para com essa doença. Por isso, fiz questão de fazer esse pronunciamento, porque o dia do autismo foi ontem, como a sessão plenária no dia de hoje, mas o que vale realmente é a intenção. Eu acredito sinceramente que há uma necessidade premente, própria e eficaz, de se dar uma atenção a esse segmento. Porque aquelas famílias que têm uma condição mais acentuada, buscam os recursos, os meios, os mecanismos, as pessoas preparadas, os profissionais da área, para poder atender. Mas este é um número muito restrito. E a grande maioria simplesmente vive sem o atendimento e o olhar do poder público. Mais um minuto para concluir, deputado. Obrigado, senhor presidente. Por isso, a necessidade de uma política que possa abrigar esse segmento e que tenhamos orçamentos específicos vinculados à área da saúde, à área da assistência social, à área da educação, dentro de uma ação coparticipativa integrada, que a gente possa permitir a condição de inclusão social a essas pessoas portadoras do autismo. Para encerrar, o autismo não se cura, se compreende. É isso, senhor presidente. Obrigado, deputado Valmir Comem, parabéns pela sua manifestação. Não havendo mais oradores inscritos, esta presidência, antes de encerrar a sessão, convoca a outra ordinária para amanhã às 10 horas, em calendário especial. Está encerrada a sessão.